E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, o famoso crime de lesão corporal. Para quem está na lida do direito, estudando para concursos pesados ou já atuando nas áreas jurídica, policial e pericial, ter isso aqui na ponta da língua não é só um detalhe, é a sobrevivência básica. A gente vai destrinchar esse crime, desde aquele conceito mais basilar até as regras de condenação. Bora lá? O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por 1. Conceitos fundamentais. 2. Lesão leve, grave e gravíssima. 3. O resultado morte e aquele contexto ultraviolento. 4. Causas de diminuição e culpa. 5. Violência doméstica e gênero. E, para fechar, as regras de ação penal. Vamos começar. Seção 1. Conceitos fundamentais e elementos. Bom, antes de sair decorando pera ou qualificadora, a gente precisa fixar o pilar central da coisa toda. O Código Penal não pune a lesão só pela lesão em si, sabe? O que ele está protegendo ali é a integridade física e a saúde da pessoa. Então, lesão corporal exige uma alteração real nas funções fisiológicas do organismo ou uma perturbação psíquica relevante. Só sentir dor, isoladamente, não configura o crime. E claro, para as formas dolosas, é obrigatória a presença do animus ledendi, ou seja, aquela vontade consciente e clara de machucar o outro. Via de regra, a lesão corporal é o que a gente chama de crime comum. Qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode sofrer. E a autolesão, machucar a si mesmo, em regra, não é crime. Mas olha só que brecha fascinante na autoria imediata. Se um terceiro usa uma pessoa inimputável, tipo convencendo ou forçando essa pessoa a se machucar, esse terceiro responde pelo crime. Ele está usando o inimputável literalmente como uma ferramenta. Genial, né? Certo, passando agora para a seção 2, lesão leve, grave e gravíssima. Aqui a gente entra no verdadeiro coração das armadilhas de prova. O legislador gradua a punição pelo tamanho do estrago. A lesão simples ou leve, que está lá no caput do artigo 129, é definida por pura exclusão. Funciona assim: se o dano não bate com nenhuma das qualificadoras piores que a gente vai ver agora, a lesão cai na vala comum da leve. A pena é mais branda, de 3 meses a 1 ano de detenção. E um detalhe de ouro: o princípio da insignificância pode sim afastar o crime aqui, dependendo sempre daquela análise de proporcionalidade do arranhão, por assim dizer. E essa tela ilustra perfeitamente aquilo que separa os profissionais dos amadores. O contraste entre a lesão grave, do parágrafo 1º, e a gravíssima, do parágrafo 2º. Prestem muita atenção nos prazos e termos. Na lesão grave, a incapacidade para as ocupações habituais é por mais de 30 dias. Já na gravíssima, a incapacidade é permanente e exclusivamente para o trabalho. Outro ponto: debilidade permanente de um membro torna a lesão grave, mas a perda ou inutilização total do membro, aí pula para gravíssima. É absolutamente crucial dominar essa tabela para não cair em pegadinhas, tipo confundir aceleração de parto, que é grave, com um aborto, que é gravíssima. Vamos para a seção 3, resultado morte e contexto ultraviolento. Mas e aí, o que acontece quando a intenção era só machucar, mas a pessoa acaba perdendo a vida? A grande diferença para o homicídio doloso é exatamente a intenção. A lesão corporal seguida de morte é aquele clássico de livro, o crime preterdoloso. Tem o dolo na ação inicial, a vontade de lesionar e a culpa no resultado que vem depois, a morte. A pena vai de 4 a 12 anos de reclusão. Agora, se a morte for um puro caso fortuito, algo totalmente imprevisível, o agente responde só pela lesão no começo. Agora, reparem nesse salto: 20 a 40 anos de reclusão. É uma punição simplesmente massiva. Essa qualificadora pesadíssima entrou no parágrafo 3º-A. Essa sanção astronômica incide especificamente quando aquela lesão preterdolosa, seguida de morte, rola no contexto de atuação no combate ao crime organizado ultraviolento. O recado do legislador aqui foi altivo e muito claro. Entrando na seção 4, causas de diminuição e culpa. O parágrafo 4º traz a famosa figura do privilégio. Se o agente comete a lesão impelido por um relevante valor moral ou social, ou dominado por uma violenta emoção logo depois de uma injusta provocação da vítima, a pena cai. Tem que ser aquela reação imediata, sabe? E o parágrafo 5º vai além. Se a lesão não for grave, o juiz pode até substituir a detenção por multa. Isso é super comum em brigas com lesões recíprocas. Mas olha lá, hein? Não vai confundir essa substituição com perdão judicial. São coisas bem diferentes. Falando em lesão culposa, onde não tem dolo, mas teve uma baita imprudência, negligência ou imperícia, a pena base é bem leve, de 2 meses a 1 ano. Só um alerta prático: se isso acontecer no volante, dirigindo um carro, a gente esquece o Código Penal e vai lá para o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
O Código Penal, no parágrafo 8º, também traz o perdão judicial. Isso acontece quando as consequências da lesão culposa atingirem o próprio agente de um jeito tão devastador, tão dilacerante, que o Estado olha e diz: punir essa pessoa seria simplesmente desnecessário e cruel. Avançando para a seção 5, violência doméstica e gênero. Para memorizar o raio de alcance do parágrafo 9º, que trata da violência doméstica, pensem na sigla CAD: C de companheiro ou cônjuge, A de ascendente, D de descendente e I de irmão. E isso também abraça quem se prevalece de relações de coabitação ou hospitalidade. A pena vai de 2 a 5 anos. E o ponto crucial aqui: essa agravante foca no contexto puramente doméstico. Ela se aplica independentemente do gênero da vítima, desde que exista essa relação. Por outro lado, lá no parágrafo 13º, a lente muda e foca especificamente no gênero. Quando a lesão é praticada contra a mulher, motivada por razões da condição do sexo feminino, a pena de reclusão também é de 2 a 5 anos. É fundamental entender a diferença. O parágrafo 9º olha para o ambiente familiar genérico. Já o 13º pune aquela violência focada e enraizada puramente no gênero feminino. Ainda temos as majorantes do parágrafo 12. A pena sobe de 1/3 a 2/3 se o crime atinge agentes de segurança pública, forças armadas ou autoridades judiciárias que estão ali no exercício da função. É o legislador blindando o Estado, basicamente. E esse aumento pode chegar a dobrar a pena se rolar dentro de uma escola e a vítima for vulnerável, ou se o agressor usar de uma posição de autoridade. Imaginem um tutor ou um professor abusando do cargo para agredir um aluno. Chegando na nossa última etapa, seção 6, regras de ação penal. Vamos ver como toda essa teoria ganha vida na prática forense. A regra geral é a seguinte: lesões leves e culposas, ação penal pública condicionada. Ou seja, o Ministério Público está de mãos atadas até a vítima dizer: ok, eu quero processar. Agora, quando o cenário é mais severo, lesão grave, gravíssima ou morte, aí a ação vira pública incondicionada. O Estado toma a frente da situação automaticamente e não interessa mais se a vítima quer ou não perdoar o agressor. Mas aí vem a exceção jurisprudencial de ouro, aquela que despenca em toda a prova. A súmula 542 do STJ. Ela crava que, se rolar lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, não importa se foi só um arranhão de lesão leve, a ação penal vai ser sempre pública e incondicionada, sem exceção. A ideia é muito clara. O Estado arranca das mãos da vítima a pressão de ter que autorizar o processo contra o agressor, impedindo que ela sofra coação para retirar a queixa. Para amarrar todo esse raciocínio, pensem comigo, perceberam como o artigo 129 começou super simples lá em 1940 e foi ganhando um monte de atualizações? Blindando mulheres, protegendo agentes públicos, pesando a mão contra o crime organizado. A lei não é de gesso, ela é o reflexo exato do que a nossa sociedade decide, a cada época, não tolerar de jeito nenhum. Fiquem com essa reflexão. Revisitar esse mapa legal de vez em quando é o que constrói uma base profissional imbatível. Um grande abraço e até a próxima análise.